Voltemos então ao texto que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31, no qual, após a leitura, passaremos a expor nessa noite aos corações de todos que aqui se encontram para o louvor e a glória de nosso bendito Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31, assim nos diz o Senhor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, quão grande é o privilégio que Tu nos concede nesta noite de ouvirmos a Tua palavra ser proclamada, Senhor. E aqui estamos com ardente expectativa para saber, Senhor Deus, o que Tu tens a nos ensinar nessa noite. Te suplicamos, Senhor, que mediante a ação do Teu Santo Espírito, sejamos confrontados com a Tua verdade e transformados, Senhor, pelo Teu poder para o louvor da Tua glória. Dá-nos, ó Santo Espírito de Deus, o entendimento e nos ajuda também a guardar a Tua revelação como tesouro precioso que é em nossos corações. Tudo isso para que o autor de nossa redenção e de nossa vida seja glorificado. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. Vejam, meus irmãos, no dia 30 de dezembro, o ano, se não me falha a memória, era o de 2006. O mundo parou em frente à TV para ver a sentença de morte do ex-presidente e ditador iraquiano Saddam Hussein, capturado e preso 3 anos antes de sua execução. Ele foi julgado e sentenciado à pena capital. Notem que o ex-presidente aguardou cerca de 6 meses a conclusão de seu veredito. Densas trevas se apossaram dele. Terrível expectativa ocorreu a cada hora que se passou antes que sua execução por enforcamento fosse então concretizado. Todavia, seu desespero frente à morte, em nada, irmãos, se compara ao que o aguarda diante do tribunal celestial. Neste capítulo dessa magnífica epístola que o Senhor nos concedeu e preservou em seu Novo Testamento, o autor termina a sessão anterior ressaltando a importância daqueles que creem em Jesus Cristo de congregar, de atender à santa convocação de Deus e manter comunhão com Deus Trino e com a sua igreja. Ele ressalta que alguns deixaram de fazer isso
E ao fazerem isso, acabaram por incorrer em um grande erro. Passaram a correr grande perigo, justamente pelo fato do dia que se aproxima. Aqueles que se dispersaram, ou melhor dizendo, deixaram de congregar, agiram com negligência perante o Senhor. Porque preferiram não cultuá-lo, preferiram não glorificá-lo, preferiram não render ações de graças, assim como aqueles no dia da provocação, onde, ao invés de erguerem mãos santas e louvarem o misericordioso Deus, murmuraram e muitos apostataram. Por causa disso, o autor aos Hebreus nos diz que eles não entrarão no descanso de Deus. Mas veja que o autor não tem em mente que estes a quem ele descreve como apóstatas, ele não tem em mente prazer. Pelo contrário, ele não tem em mente fazer com que eles retornem, com que eles se arrependam. Não. O que passa em sua mente é advertir aqueles que permanecem, ainda que fraquejando aqui e ali, a não cometer o mesmo erro que eles, a não incorrer pelo mesmo caminho, a não trilhar pela mesma vereda. Porque estavam no meio de nós, mas não pertenciam a nós. Professaram uma fé que era apenas a partir de seus lábios, mas que não estava em origem em seus corações. Mas aqueles que perseveram, o autor aos Hebreus os adverte então a não cometer o mesmo erro. E talvez você pergunte: que erro? Abandonar a adoração na congregação. Abandonar a adoração, o ajuntamento solene, traz sérias consequências, meus irmãos. E é sobre isso, então, que ele vai falar aqui. Do pecado deliberado e do cair nas mãos do Deus vivo. Nós trataremos disso hoje aqui, tratando de 3 coisas importantes que o autor aos Hebreus suscita nessa passagem que nós lemos. Primeiro, a situação do pecado contumaz. Segundo, a profanação da aliança. Terceiro, a covardia pertinente. 3 coisas que conduzem o homem à apostasia. O primeiro deles é o pecado contumaz, pecado conhecido, e ele trata disso nos primeiros 2 versículos, 26 e 27, quando diz, veja aí na sua Bíblia: se deliberadamente continuarmos pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de julgamento e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Note que a palavra que o autor utiliza aqui, deliberadamente, aparece em primeiro lugar no original grego como a palavra de abertura da sentença anterior, ou seja, que liga a sentença anterior, e é dado aqui o destaque pelo autor. O termo ocorre cerca de 2 vezes no Novo Testamento, aqui nessa passagem de Hebreus e a outra vez num texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 e versículo de número 2. E em ambas as vezes que essa palavra ocorre, elas fazem referência a algo que é feito de maneira intencional e de modo consciente. E isso me faz lembrar aquilo que o Senhor ensina a Israel no livro dos Números, capítulo 15. Por favor, Números, capítulo 15. Quando ele fala
acerca da distinção que havia entre pecados cometidos involuntariamente ou por falta de conhecimento e pecados que eram cometidos intencionalmente, mesmo o membro da aliança tendo conhecimento de que aquilo de fato era contrário à lei de Deus. Veja aí o que é dito, Números 15, 27 a 31. Diz assim o Senhor: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, ou seja, o pecado lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, nós poderíamos colocar aqui intencionalmente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor é. Injúria ao Senhor é. Tal pessoa, então, diz o Senhor, será eliminada do meio do seu povo. E por que ela seria eliminada? Por que ela seria retirada ou excomungada? Porque desprezou a palavra de Deus e violou os seus mandamentos. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Vejam, o autor então escreve preocupado com aqueles crentes que pecam intencionalmente e que continuam a fazer isso de modo aberto, de modo quanto mais, o que configura, irmãos, uma rebelião contra Deus e principalmente contra a sua palavra, da qual não são leigos. Os pecadores mencionados pelo autor não são os que, de alguma forma, caem. São antes aqueles que abandonam a igreja. Aqueles que se separam de Cristo por vontade própria. Ele não está tratando aqui desse ou daquele gênero de pecado, irmãos. Mas ele está expondo, sim, pelo nome aqueles que renunciam deliberadamente à comunhão dos santos. E não se trata especificamente sobre um crente que cai em pecado não intencional e encontra perdão na graça e se ampara na misericórdia de Deus. Não, não é sobre estes. Antes ele aponta para aquele mesmo pecado que o próprio Senhor Jesus chamou de pecado contra o Espírito Santo. E que o apóstolo João, lá em 1 João 5,16, vai caracterizá-lo como um pecado que conduz à morte. E embora empregue aqui termos diferentes, o autor basicamente repete o mesmo pensamento que apresentou, por exemplo, quando escreveu o capítulo 3, versículo 12, capítulo 6, versículo 4 a 6, com outras advertências, onde fala acerca da apostasia, ou do ato de apostatar do Deus vivo. Daqueles que apostataram de Deus após terem recebido o conhecimento da verdade, após terem sido iluminados. Estes, meus irmãos, nunca podem abrir a boca para dizer que pecaram por ignorância, que incorreram em tal erro porque não sabiam o que era o certo a se fazer. É por isso que ele usa essa expressão aí, o conhecimento da verdade. Uma expressão que faz referência à revelação de Deus, de modo geral, e ao Evangelho em particular. Uma expressão que se refere àqueles que, em alguma ocasião, receberam essa verdade, mas agora se voltam contra Deus e rejeitam essa revelação. E talvez então vocês estejam se perguntando, e como eles fazem isso?
com negligência. Negligência, irmãos. Negligência. Sabe o que é uma pessoa negligente? É uma pessoa que conhece, ou seja, uma pessoa que tem o conhecimento, ela tem todas as condições, ela está habilitada para fazer algo, mas ela prefere se omitir de fazer aquilo. Isso é ser negligente. E a esses, o autor aos Hebreus vai se dirigir a eles dizendo que eles são indesculpáveis. E que não poderão ser salvos de tal atitude, de tal pecado. E isso me traz à memória, sabe o que, irmãos? Aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 1. Lembram? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Há uma revelação de Deus natural, sim, tanto exterior quanto interior, na nossa própria formação. Mas o autor aos Hebreus aqui é mais específico, irmãos. Ele não está se referindo à revelação geral, ele está se referindo à revelação especial de Deus, e em especial à pessoa de quem toda a revelação da antiga dispensação apontava, Jesus Cristo. E assim como aqueles agem da mesma forma, não o glorificam como Deus, nem sequer lhe rendem graças, porque negligenciam esse momento. E eu vou mais adiante, irmãos. Negligenciam este dia que o Senhor fez para nós. Eles sabem que o sacrifício de Cristo é o único sacrifício que pode remover pecado. Mas eles deliberadamente rejeitam a Cristo e, portanto, rejeitam a sua obra expiatória. Rejeitam, portanto, a própria salvação. É por isso que o autor vai dizer a eles que não resta sacrifício por estes pecados. A pergunta então que surge para nós é: o que resta então? O autor aos Hebreus vai dizer, veja aí, somente uma terrível expectativa de julgamento e fogo vingador que consumirá os inimigos de Deus. Essa expressão diz que uma decisão contra Cristo, tomada de modo deliberado, vai resultar, consequentemente, em juízo. E esse juízo não é meramente algo que acontece no fim dos tempos. As evidências já estão sendo reunidas e apresentadas ao júri em preparação para aquele grande dia. E é por isso que o autor vai chamar isso de terrível expectativa. E o adjetivo usado para isso, para qualificar essa ação, ocorre 3 vezes no Novo Testamento. E todas elas são repetidas aqui, nessa epístola aos Hebreus. Terrível, horrível, ou melhor, na nossa língua portuguesa, apavorante. Em todos os 3 exemplos, seu uso diz respeito ao encontro final com Deus. E sob estes, a espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre suas cabeças.
sendo apenas a longanimidade e a misericórdia, a mera vontade de Deus, o que ainda segura que essa espada não desça e os decepe de vez. Meus irmãos, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno. Deus poderia fazer isso agora. Quando ele se levanta, mão humana nenhuma é forte o bastante para contê-lo. Quando ele se ira, nem o mais forte dentre todos os homens pode lhe resistir. E nem o maior e melhor herói das ficções e do cinema podem livrá-los de sua mão. Porque Deus não apenas é capaz de lançar os ímpios no inferno, mas o pode fazer com a maior facilidade. Veja, às vezes a gente assiste a alguns programas policiais e fica sabendo de algumas investigações e inquéritos onde a polícia enfrenta, os investigadores enfrentam grandes dificuldades em pegar um bandido, em subjugá-lo muitas vezes para o prender. Mas isso não ocorre com o Senhor. Não há fortaleza que seja defendida contra o seu poder. Ainda que todas as mãos dos homens se juntem e vastas multidões de inimigos se combinem e se associem, são facilmente esmiuçados em pedaços pelo poder do Altíssimo. Como dizia Lutero, são como grandes montes de palha seca e leve diante do furacão. Nós achamos muito fácil pisar e esmagar uma formiga ou uma barata que vemos rastejar no chão. Da mesma forma, é fácil cortar ou queimar um fio fino que sustenta algo. Assim também é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar seus inimigos nas profundezas do inferno. Quem somos então nós, irmãos? Para que ainda venhamos a nutrir qualquer tipo de ideia ou ideal que diante dele permaneceremos de pé. Diante de cuja repreensão a terra treme, diante de quem as rochas são subjugadas, e até mesmo quando demonstra a sua face de benevolência, o seu próprio povo teme e treme em pavor de sua grande glória. Por isso é que o autor aos Hebreus, irmãos, usa expressões tão contundentes. É por isso então que ele diz: terrível expectativa é. Não é somente o julgamento que espera o pecador, mas principalmente, irmãos, a execução do veredito. Porque eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Não apenas merecida, com toda a justiça, para serem lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, essa eterna e imutável regra da justiça que Deus fixou entre si e a humanidade, é posta contra eles e permanece em oposição a eles, de modo que já estão destinados ao inferno. É como diz Jesus. A gente ouve tantos falarem, né?
Acho que a maioria dos crentes tem decorado João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se eu perguntar, e o versículo 18? O que diz o versículo 18? Que quem crê será salvo, mas quem não crê, o que é dito? Estes já estão condenados. Desse modo, todo homem não redimido pelo sangue de Cristo pertence propriamente ao inferno. É lá que é o seu lugar futuro. E é de lá que ele procede. Como diz João no capítulo 8, versículo 23, vós sois de baixo, e é para lá que estão destinados. O inferno é o lugar ao qual a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável os destinam. Logo, o autor descreve vivamente a execução como um fogo intenso que consumirá todos aqueles que escolheram ser inimigos de Deus. E, na verdade, o que ele faz aqui, o autor aos Hebreus, nada mais é do que ecoar as palavras da profecia de Isaías. Isaías 26:11, onde o profeta diz, como boca do Senhor, o fogo reservado para os teus inimigos os consumirá. O diabo está a postos, irmãos, para cair sobre eles e abatê-los com sua possessão, como sua possessão, no momento em que Deus assim o permitir. Porque eles lhe pertencem. Têm suas almas sob sua posse, sob seu domínio. A Escritura os representa como seus bens. Os demônios os espreitam, estão sempre à sua mão direita. E permanecem aguardando por estes como leões famintos. Como dizia Jonathan Edwards, se Deus retirasse sua mão pela qual são restringidos, no momento voariam sobre suas pobres almas. A velha serpente os espreita, o inferno escancara a sua boca para recebê-los. Se Deus o permitisse, seriam rapidamente engolidos e estariam perdidos. Perdidos. Que terrível dia será esse. E aí então ele nos diz, no versículo 28, vejam aí. A pessoa que rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O autor aqui está fazendo uma citação do texto lá de Deuteronômio 17 e 19, no qual é dito, abram as suas Bíblias, por favor, em Deuteronômio 17. Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo de número 17, vejam aí os versículos 1 ao 7. O texto diz assim: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em algumas das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus,
transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Percebam que o autor aos Hebreus, a fazer menção da lei, os adverte acerca de que ninguém pense que Deus lida de forma leve, suave com seus inimigos, que ele não está se importando. E que, na verdade, ele demonstra misericórdia para com todos eles. Entendam, irmãos, que todos aqueles que quebram o pacto de Deus são vistos por Deus como seus inimigos. É por isso, então, que o autor vai lembrá-los que se alguém, de forma deliberada, rejeitava a lei, essa pessoa era morta sem misericórdia. Deus instruiu os israelitas a banir o pecado de apostasia, matando a pessoa que deliberadamente desprezasse o mandamento de Deus e buscasse os ídolos em lugar de Deus. Esta foi uma advertência para que Israel guardasse, atentasse para o que ordenava o Senhor Deus. E que assim o servisse de todo o coração. A questão, irmãos, já no Antigo Testamento, não se tratava de que se alguém quebrasse os mandamentos seria morto. Não era isso, como nós vimos no início. Mas era assim quando 2 ou 3 testemunhas iam depor acerca dessa pessoa que intencionalmente desprezaram a lei de Deus, desprezaram a aliança, quebraram o pacto. Ora, se maior revelação temos em Jesus Cristo, como poderíamos imaginar que uma punição menor seria exercida? É por isso que ele diz no versículo 29, veja: quanto mais severamente pensas que merece ser punido um homem que calcou o Filho de Deus sob os pés, que tratou como profano o sangue da aliança, que o santificou e que insultou o Espírito da graça. E aqui, mais uma vez, o autor aos Hebreus estabelece um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele compara aquela revelação menor, uma revelação baseada em tipos e sombras, para a realidade da luz agora em Jesus Cristo. Percebem o contraste? Qual era a punição para essa? Para aqueles que a negligenciavam. Que punição espera para essa? Para aqueles que a negligenciam. Percebem o contraste que ele está estabelecendo aqui, irmãos? Entre a lei de Deus e o Filho de Deus? E assim ele então nos chama a refletir sobre essa realidade. Porque o pecador que se rebela contra Deus, na nova aliança, ele rejeita a pessoa do Filho do Deus vivo
o ungido de Deus, Jesus Cristo e a sua obra redentora. Rejeita o próprio Espírito Santo e assim comete um pecado imperdoável. E aí então o autor vai descrever esse pecado em 3 partes. A primeira delas, ele vai dizer, peca contra a pessoa do Filho de Deus. Como é que ele vai dizer isso? Calcou o Filho de Deus sob os seus pés. Ao invés de viver para a glória do Senhor, colocou o Senhor para o glorificar. Observem que essa expressão, calcar os seus pés, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. E sabe qual é a ideia que traz com essa expressão? A de esmagar um inseto. Sabe aquele mosquito que fica incomodando a gente? Passando nos nossos olhos, picando as nossas pernas. E a gente vai ficando meio nervoso com aquilo, porque nos incomoda. E qual é a nossa atitude? Esmagar o inseto. Nos livrar daquele inseto. É isso que ele está comparando. Calcar o Filho de Deus aos seus pés, essa expressão significava isso. Resolver aquilo que tanto estava me incomodando. Ou seja, ele aplica essa realidade ao pecador quanto mais. Mas o que o pecador faz? Ele calca sob os pés este Filho de Deus. Assim, de modo figurado, toma o exaltado Filho de Deus e lança o seu nome na lama. Em segundo lugar, ele fala da obra do Filho de Deus. O pecado contra a obra de Cristo. E ele vai dizer isso nos termos que ele usa aqui, que tratou como profano o sangue da aliança que o santificou. E aqui, meus irmãos, nós temos algo que é ainda mais importante. Por que eu digo mais importante? Porque aponta para o significado e o propósito da nova aliança. Inaugurada por Cristo com seu sangue para purificar o seu povo e santificá-lo. Não nos esqueçamos, irmãos, não façamos vistas grossas. O Senhor Jesus derramou seu precioso sangue para pagar o preço de um supremo sacrifício. Mas para esse pecador, quanto mais, o sangue de Cristo nada significa. Ele considera o sangue de Jesus como o sangue de qualquer outro ser humano. E a morte de Cristo como a de qualquer outro mortal. É por isso que os seus pecados não o incomodam. Incomoda ser advertido, incomoda ser exortado, incomoda ser chamado a atenção, incomoda ser disciplinado. Porque acaba por olhar para o Salvador como sendo apenas mais um mero mortal. E pior, cuja morte não tem importância. Não no seu coração. Cuja morte não tem valor algum. Porque se tivesse, seria constrangido por ela a não pecar mais. E nesse caso, irmãos, a ignorância não pode ser usada como desculpa. Porque em palavra e em atos agora ele repudia a própria obra de Cristo. Ele rompe com o seu passado. Terceiro lugar, a pessoa do Espírito Santo, ele diz, insultou o Espírito da graça. A terceira cláusula aqui do pecado imperdoável se refere ao insulto ao Espírito da graça.
onde o pecador intencionalmente insulta a pessoa do Espírito Santo. Talvez você pergunte, mas como ele faz isso? Em sua conduta. Em sua conduta. O pecador assinala o forte contraste entre insultos proferidos contra o Espírito Santo e a graça que é concedida no Espírito Santo. Porque, como disse Zacarias, o Espírito é a fonte da graça. Insultar a terceira pessoa da Trindade, irmãos, é o auge de um pecador, quanto mais que não há perdão. Sobre isso, João Calvino vai dizer: tratá-lo com desprezo, por meio de quem somos dotados com tão grandes benefícios, é impiedade extrema e perversa. É por isso que o próprio Deus confronta esse pecador e executa a justa punição no verso 30, dizendo, vejam aí, pois nós conhecemos aquele que disse, é minha vingança, eu retribuirei, e novamente o Senhor julgará o seu povo. Compreensivelmente, os crentes se entristecem quando ouvem e veem a conduta de alguém que deixa a comunidade cristã e rejeita desdenhosamente o Filho de Deus, insultando assim o Espírito Santo. Porque sabem que a vingança pertence a Deus. Porque é assim que nos ensina a palavra. E o autor aos Hebreus toma então essas palavras, lá de Deuteronômio 32, versículo 35, onde é dito, é minha a vingança, eu retribuirei. Lembram? É o cântico de Moisés. E esse cântico era bastante conhecido dos leitores. A segunda citação vem tanto do cântico de Moisés quanto também do livro dos Salmos. Salmo 135. O Senhor julgará seu povo. A intenção aqui é enfatizar que o julgamento é inevitável. Em outro lugar, o escritor fala do julgamento vindouro e o apresenta na forma de uma verdade aceita. Deus julgará a todos, ninguém escapará de seu julgamento. Mas aqui reside uma enorme diferença. Aqueles que creem e perseveram na fé que lhes foi outorgada em Jesus Cristo, encontram um Deus de graça e de misericórdia. Porque os seus pecados foram perdoados por causa do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. E eles ouvirão o veredito de absolvição e o convite, vinde benditos de meu Pai. Mas aqueles que desprezaram a pessoa e a obra de Cristo e arrogantemente desprezaram o Espírito Santo, enfrentarão a face da ira de Deus, o juiz do céu e da terra. Meus irmãos, quando um pecador se arrepende de seu pecado e se aproxima do trono de Deus e clama por misericórdia, como escreveu Davi, o Senhor inclina os seus ouvidos. Não apenas ouve, mas responde à oração. Quantas vezes Davi não encontrou a paz exatamente ao confessar a Deus os seus pecados?
Todavia, aquele que quebra a lei de Deus propositadamente ofende ao Senhor, pisa o seu Filho e blasfema contra o seu Santo Espírito. Esse cairá nas mãos do Deus vivo. E como diz o autor aos Hebreus, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nessa expressão, nós temos aqui uma vertiginosa imagem das nuvens negras, do furor, da ira de Deus, se aproximando, carregadas como uma terrível tempestade, com trovões e raios, ventos que batem contra as almas lépidas com um furor tão intenso e tenaz que o mais tenebroso redemoinho que possamos ter visto, seja na TV ou ao vivo, não pode se comparar em proporção. Ouçam, portanto, o que o Espírito Santo tem a dizer a nós nessa noite, irmãos. E eu falo àqueles que vivem em pecados contumais. Alguns gostam de chamar de pecados de estimação, que são determinadas práticas e até mesmo tradições perversas. E por que eu chamo de perversas? Porque ofendem o Deus vivo, justo e gracioso. A você que vive em pecado contumais, que como nós pregamos hoje aqui pela manhã, prefere abrigar o vendaval e a procela em seu coração, alimentando o ódio e a vingança contra o seu próximo. Você age negligenciando o culto que é devido a Deus. Age negligenciando a ordem do bom Salvador. Você que meneia a cabeça a não congregar, que não enxerga as autoridades constituídas, e muitas vezes vocifera questionando os eleitos de Deus. Cuidado, porque a ordem do Senhor é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como diz Edwards, quem há de escapar? A ira de Deus, meus irmãos, é como grandes águas represadas agora, que aumentam e aumentam e aumentam a cada hora que passa, a cada dia. Mas em um determinado momento da história, as comportas serão abertas e o ímpeto da justiça de Deus devastará todos os seus inimigos. Portanto, reflitam hoje nessa palavra, nessa advertência que o autor aos Hebreus nos faz, irmãos. Dura, porque necessitamos às vezes de ouvir palavras duras para que sejamos quebrantados pelo poder do Espírito Santo. Corramos para os braços daquele que pode nos conceder perdão. E não apenas isso, mas pode nos trazer a paz. E não há outro, irmãos. Esse é Jesus Cristo. Considere o pecado como algo terrível, porque de fato é. É tão terrível que foi preciso o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, encarnar para nos salvar, de modo que nenhum outro poderia fazer isso. Não pisemos na cruz de Cristo. Antes, o sirvamos de todo o coração e com alegria naquele que nos redimiu e que nos sustenta. Que o Senhor nos abençoe e nos faça nos despojar do velho homem cada dia mais
e nos revestir dele e de seu Santo Espírito para a sua glória. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado por tua palavra nessa noite. Precisamos, Senhor, sermos confrontados com a tua verdade. Porque quem poderia, Senhor, nos exortar de modo tão justo e tão sublime? Quem poderia nos mostrar a vileza do nosso pecar e o perigo que incorremos, Senhor, ao insistir muitas vezes neles? Ah, Senhor Deus, como tu és cuidadoso para conosco. Como tu nos demonstra o teu amor e a vara da tua disciplina. Não porque tu desejas nos ver sofrer, pelo contrário. É com laços de amor que tu nos envolve e nos mostra a tua verdade. Em Cristo nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém.